Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela bondade, pela misericórdia do Senhor, sou o pastor Eduardo Matos, da Igreja Assembleia de Deus de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Pastor presidente Edilésio Carvalho de Matos. Sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Estaremos estudando e fazendo comentário acerca da autoridade da Bíblia. Assunto este comentado no primeiro trimestre de 2022 nas lições bíblicas da CPAD. A autoridade da Bíblia. Vemos que é o livro mais vendido em todo o mundo. E por que razão? Porque a Bíblia se renova todos os dias, todos os momentos. De acordo com a necessidade do ser humano, ela fala e, ao mesmo tempo que ela fala aos corações, ela traz alento, transformação e vida. Pois ela é a única fonte inspirada, inerrante e infalível vinda de Deus. Deus assim quis, através da palavra, manifestar o seu conhecimento e a sua glória para os homens. Jesus é o centro da Bíblia Sagrada. Jesus é o Verbo que se fez carne. A própria sabedoria de Deus se fez carne e habitou entre nós. E deu sua vida por nós. E toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, se trata da revelação da salvação para o homem. E há uma bem-aventurança para aqueles que guarda, que pratica e que anda nos caminhos da Escritura Sagrada. Diz assim a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E é necessário praticar, ou seja, viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todos que pela fé se alimentam da Escritura Sagrada, eles recebem a revelação, o conhecimento e passam a ter uma vida transformada. A Bíblia Sagrada, ela tem origem no próprio Deus. Referência bíblica, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. A Bíblia Sagrada manifesta a grandeza de Deus ao ser humano em Salmo 19, versículo 1 ao 4. A Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está em João capítulo 20, versículo 30 ao 31. Podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura bíblica. Hebreus 4, 12. As gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Marcos capítulo 13, versículo 31. As Sagradas Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19. A leitura bíblica em Salmo 119, versículo 1 ao 8, nos diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O salmista declara que, ao aprender, ao guardar e praticar a Escritura Sagrada, ele seria bem-aventurado e andaria em retidão. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a autoridade da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na Palavra de Deus. A origem da Bíblia e a revelação divina. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Referência bíblica, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, 14. Também Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nessa declaração de fé, professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, aos Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14. Ela é completamente da revelação que Deus fez a si mesmo na história, no universo e na humanidade. Romanos capítulo 10, versículo 11 ao 17. Também aos Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo,
quanto nas Escrituras Sagradas, João capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 39, é por meio da revelação contida nas Escrituras que reconhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. A evidência da autenticidade da Bíblia. Evidência internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquele que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Dentre as evidências internas, destacam-se: primeiro, letra A, a unidade e consciência. No período próximo de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas diferentes de classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando em todo sem qualquer contradição. Salmo 18, versículo 30 e o 33, versículo 4. Letra B. Ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Lucas capítulo 24, versículo 31 ao 32. Letra C. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 23. Sua morte na cruz, Salmo 22, versículo 16, João capítulo 19, versículo 36. O local da sua sepultura, Isaías 53, versículo 9, Mateus 27, versículo 57 ao 60. A sua ressurreição, Salmo 16, versículo 10, Mateus capítulo 28, versículo 6. Evidência externa. Compreende-se como evidência externa aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conhecimentos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto os registros das histórias das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para que a autenticidade da palavra de Deus, e a despeito de ser contestada por
ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Marcos, capítulo 13, versículo 31. A mensagem da Bíblia. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pela Escritura e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisas alguma. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Jeremias, capítulo 23, 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 11, Jeremias, capítulo 5, versículo 14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. A palavra de Deus tem poder, tal como uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções dos corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Mateus, capítulo 4, versículo 4, 7 e 10. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetível, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. João, capítulo 16, versículo 8 e 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Retifica-se que a moral bíblica não se relativa, pois seus valores são absolutos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Conclusão. A Escritura são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras,
A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Espero que você, ao ouvir a leitura da palavra de Deus acerca da Bíblia Sagrada, tenha o desejo de se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Quando você é batizado, o primeiro batismo é na palavra. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Outra mensagem bíblica diz: como crerão se não há quem pregue? Primeiro batismo é na palavra. Quando você crer, você é batizado. Você é plantado em Cristo. Assim aconteceu com aquele malfeitor que se rendeu a Jesus Cristo na cruz. Ele creu em Jesus Cristo, implorou a salvação, se arrependeu dos pecados e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado pela fé em Cristo, foi batizado na palavra. O segundo batismo é nas águas para sepultar o velho homem. E o terceiro batismo é com fogo pelo Espírito Santo. Os três batismos estão em um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. Esses três batismos estão em Cristo. E se você está batizado nele, por certo, você também nasceu nele e viverá para sempre nele. Porque o batismo é como uma semente plantada na terra. Ao morrer, ela dá o lugar ao nascer de uma nova planta e novos frutos virão. Assim, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e têm a palavra de Deus como supremacia, como autoridade suprema, e crer e vive por fé, tem garantida por Deus a vida eterna. Portanto, permaneçais sempre vivendo na fé, na Escritura Sagrada, em Jesus Cristo. Desejo a todos que a paz do Senhor reine em vossos corações continuamente. E agradeço pela sua atenção. Estaremos no próximo estudo tendo o título A Inspiração Divina da Bíblia. Espero que você esteja no próximo estudo ouvindo a preciosa palavra de Deus, pois ela é a única fonte inerrante, infalível e inspirada por Deus. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.